Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece ainda, meu nome é Marcelo Fininho, sou professor de física há mais de 20 anos e venho estudando essas provas dos vestibulares estaduais Bahia, o NEB e o ESB. E neste vídeo a gente vai resolver a prova mais recente, pelo menos até aqui, prova inclusive que aconteceu hoje, do vestibular UESB 2025 Banca Sebrasp. Essa resolução é muito importante, sobretudo se você também está se preparando para o vestibular UNEB que acontece em janeiro. Tudo indica que a banca examinadora vai ser a mesma. E olha, se você quer turbinar os seus estudos e quer ter um diferencial, principalmente se você está se preparando para cursos de alta concorrência, faz o seguinte: vai no link que está aqui na descrição desse vídeo, entra para a nossa revisão, porque lá você vai ter um treinamento comigo e com a minha equipe de monitores ao vivo para você gabaritar as questões de física e conquistar a tão sonhada aprovação. Mas vamos deixar de papo e vamos para o que interessa. Vamos resolver a prova do vestibular UESP 2025. Vamos lá! Bom, antes da gente começar, eu quero te pedir desculpas porque a minha equipe não teve tempo suficiente de digitar a prova. Então eu precisei pegar fotos de provas de alunos, então elas estão com um recorte aqui que não está muito legal, mas com certeza você vai acompanhar. Então vamos para a primeira questão da prova. Primeira questão de física, questão 21, que traz essa figura de inteligência artificial, e ela diz o seguinte: a figura precedente ilustra um esboço do fenômeno crítico e atual que é o degelo de montanhas com gelos e icebergs, como consequência do aumento da temperatura global. Nesse contexto, de acordo com o princípio de Arquimedes, o processo que contribui diretamente para o aumento do nível do mar é o derretimento. Bom, para a gente responder essa pergunta, eu vou fazer aqui um experimento que eu já fiz, inclusive, com os nossos alunos da Isolada. Imagina que você pega um copo, enche esse copo com água, tá? Você pode fazer isso aí na sua casa. E aí você coloca uma pedra de gelo e você vai perceber que o gelo vai flutuar. Por que o gelo flutua? Porque ele é menos denso. Só que no momento que ele estiver flutuando, nós vamos ter uma parte do gelo que vai ficar submersa e outra parte do gelo que vai ficar emersa, ou seja, fora d'água. O que acontece? Quando o gelo começar a derreter, e derreter por completo, você acha que parte dessa água vai transbordar? Ou o nível da água continua o mesmo e ela não transborda? Olha, por incrível que pareça, nessa situação, quando o gelo derreter, o nível da água continua o mesmo. Mas aí você poderia me perguntar assim: ué, Fininho, mas essa parte do gelo que está do lado de fora, no momento que derreter, não vai estar acrescentando mais líquido ao recipiente? Aí é que está. O que acontece é que essa parte de dentro, no momento em que ela derrete, ela ocupa um espaço menor. Isso por conta do comportamento anômalo da água, que a gente explica até com detalhes no nosso curso Isolada Estaduais Bahia. Então, o que acontece? No momento em que essa parte que está submersa derreter, ela já vai ocupar um volume menor. Então, é como se ela fosse deixar brechas, espaços, que vai ser preenchido justamente por essa camada do gelo que está fora e que vai derreter, mantendo o nível da água. Interessante, né? Que a questão fala sobre o teorema de Arquimedes, mas você nem vai precisar usar ele. O que diz o teorema de Arquimedes? O teorema de Arquimedes ele fala de uma força denominada empuxo, que é uma força que deixa os corpos aparentemente mais leves quando esses corpos estão imersos em um fluido. Você já deve ter percebido que carregar uma pessoa na água é muito mais fácil, né? Não é porque o peso da pessoa mudou, mas é porque ela é auxiliada por essa força que o fluido exerce nela. Essa força é chamada de empuxo. No caso aqui, além do empuxo, o bloquinho ele também vai sofrer ação do peso. Estando em equilíbrio, o empuxo tem o mesmo valor do peso. Mas você não precisa disso para poder responder a questão. Ué, Fininho, então, voltando, o que vai provocar o aumento no nível dos oceanos? Se os icebergs que já estão presentes no oceano derretendo não vai aumentar o nível, o que pode aumentar? As geleiras que estão sobre o continente, porque aquelas que não estão no mar, no momento que derreterem, é como se você estivesse acrescentando mais água aqui, ó, nesse recipiente. E aí ele vai transbordar. Então, apenas as geleiras que estão sobre o continente, ao derreterem, chegarem até o mar, vão provocar o aumento no nível desse mar, nível dos oceanos. Então, a 1 é falsa. Das plataformas de gelos flutuantes. Não, porque o gelo flutuante é o iceberg, ele já está no mar, como eu mostrei aí na figura. 2. Das geleiras sobre terra firme na Groenlândia. Verdade, porque está sobre terra firme. 3.
dos mantos de gelo sobre o continente antártico. Se está sobre o continente, ao derreter e chegar no oceano, vai provocar sim o aumento do nível do mar. Então, as opções verdadeiras, 2 e 3, o gabarito é a letra D. Vamos agora para a questão 22. Olha aí, ó, mais uma fotografia, né, de inteligência artificial. Tá? Então, se você, por exemplo, vai fazer a prova da UNEB, você já vai perceber algo similar. E aí você vai lembrar do que eu estou falando. A banca é a mesma, é a banca Sebrasp. Já estou acostumado, tá? O UNEB não gosta de divulgar a banca, mas a gente sabe. A gente tem um conhecimento lá dentro. Então, fica tranquilo, estuda por essa prova que você vai se dar bem. Então, vamos lá. Questão 22. A figura precedente ilustra os efeitos de condutividade elétrica que produz raios e tempestades. Bom, pela figura a gente pode verificar aqui a presença de cargas elétricas, né? Na verdade, esse é um fenômeno bem interessante que na física a gente estuda lá em eletrostática, chamado poder das pontas. É o mesmo mecanismo que faz com que os para-raios que ficam nos topos dos edifícios, eles tenham aquelas extremidades mais pontiagudas, para que um raio, ao cair, possa ser atraído por ele e não venha atingir uma pessoa que está na superfície, tá? Então ele diz: nesse contexto, assinale a opção que corresponde ao princípio físico relacionado ao risco de uma pessoa ser atingida por um raio ao permanecer de pé em um campo aberto durante uma tempestade. Bom, se a pessoa estiver de pé num campo aberto, que não é o caso aqui, né? Porque aqui tem árvores, aqui tem a casa, mas foi um campo aberto. Pensa aí num campo de futebol. Quem vai ficar sendo a ponta é a pessoa. Então o raio, ele prioriza a ponta, porque é nas pontas que a gente tem uma maior concentração de cargas elétricas. Porém, para que o raio caia, vamos dizer assim, né? Porque não existe só o raio que vem de cima, existe também um raio que vem de baixo, mas isso é assunto para outra aula, é necessário a ação de uma força elétrica. E essa força elétrica que obedece à lei de Coulomb. Então a resposta correta é a letra E. Fininho, você pode lembrar aí da lei de Coulomb? Posso. A lei de Coulomb, vou fazer só um rabisco aqui, tá, gente? O objetivo aqui dessa aula é só trazer o gabarito comentado, mas é sempre bom a gente dar uma revisada, né? A lei de Coulomb, ela fala o seguinte, que tudo que é carga se atrai ou se repele. Imagina aí dois corpos eletrizados com carga Qzão e Qzinho, eles podem ser atraídos ou podem ser repelidos. Se eles tiverem cargas de sinais opostos, eles vão ser atraídos. Se eles tiverem cargas de mesmos sinais, eles vão ser repelidos por uma força que obedece a essa lei chamada lei de Coulomb. A força elétrica é igual à constante eletrostática que multiplica o módulo de Qzão, o módulo de Qzinho, que são as cargas envolvidas, sobre o quadrado da distância que separam essas cargas. Essa é a lei de Coulomb. E ela tem que existir para que ocorra o movimento de cargas, no caso aí, o raio. Ok? Então, questão 22, gabarito, letra E. Vamos então para a questão 23. Dois carros autônomos X e Y, guiados por inteligência artificial, devem se deslocar no mesmo sentido em uma estrada reta, sendo que o carro X está à frente do carro Y. A inteligência artificial do carro X informa ao carro Y que a velocidade do carro X é constante e igual a 72 km por hora em relação ao solo. O carro Y parte do repouso com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. No momento em que o carro Y começa a se movimentar, a distância entre os carros é de 800 metros. Então, antes da gente ir para o comando da questão, vamos desenhar aqui, porque aí fica mais fácil, né? A questão está falando que um determinado carrinho Y, então vamos desenhar aqui o carrinho Y, ele está a uma certa distância do carro X no momento em que o Y começa a se movimentar. Então, a gente tem aqui esses dois carros separados a uma distância inicialmente de 800 metros. Um detalhe muito importante, o carro Y, ele parte do repouso, ele tem aceleração, ou seja, o carro Y está executando um movimento uniformemente variado. Ele vai aumentar a velocidade com o passar do tempo. Já o carro X se encontra com velocidade constante e, portanto, está executando um movimento uniforme. Ambos estão no mesmo sentido, só que vai chegar uma hora em que o carro Y vai alcançar o carro X, porque a velocidade do carro Y está aumentando, enquanto a do carro X é sempre constante. Vamos agora para o comando da questão. Com base nas informações do texto anterior, o tempo necessário para o carro Y alcançar o carro X é igual a... Bom, essa é uma questão clássica envolvendo encontro de móveis.
E nós sabemos que quando dois móveis se encontram, eles vão estar na mesma posição. Ou seja, a posição final do carro Y tem que ser igual à posição final do carro X. Só que tem um detalhe, o carro Y está executando um movimento uniformemente variado. Olha aqui para o cantinho esquerdo da tela. No M.U.V, a gente aprende que existem três equações, sendo que uma delas é a função horária das posições, onde S, que é a posição final, é igual a SO, que é a posição inicial, mais VO vezes T, mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a função horária das posições do M.U.V. Só que no M.U, que no caso aí o carrinho X está executando, a função horária é a famosa função sorvete. S igual a SO mais VT. Então, o que você vai precisar fazer? Igualar essas duas funções. Então, carro Y, M.U.V, então S vai ser igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2 do carro Y. Isso vai ser igual, agora o carro X, que está executando o movimento uniforme, S é igual a SO mais VT. Então eu vou apagar aqui essas formulazinhas daqui do lado, só para a gente poder ganhar espaço. E agora a gente vai só substituir os elementos para encontrar o tempo, o instante do encontro, que é exatamente o que a questão está querendo. Um detalhe importante que você pode fazer até para facilitar os seus cálculos é que, se a distância que separa os dois é de 800 metros, a gente pode considerar que o carro Y parte da posição 0 e o carro X da posição 800 metros. Então vamos lá. Onde tem carro Y, a gente coloca a posição inicial 0. Então aqui, posição inicial 0. A velocidade inicial do carro Y é 0, porque a questão fala que o carro Y parte do repouso, então é 0. A aceleração dele, olha, 2 metros por segundo ao quadrado, então a gente substitui aqui. E aí nós vamos agora para o carro X. Posição inicial 800, velocidade 72 km por hora, mas a gente não vai poder colocar esse valor de 72 km por hora, porque a questão quer que você calcule o tempo em segundos e está lhe dando as posições, a distância em metros, então a gente vai ter que transformar essa velocidade de quilômetro por hora para metros por segundo. Então, se você já vem estudando com a gente com o tempo, sabe que de quilômetro por hora para metro por segundo é só dividir por 3,6. Esse é um valor manjado, essa divisão vai dar 20 metros por segundo. Então, a velocidade vai ser 20, e aí a gente vai ter essa equação aí, tá? Vamos dar uma simplificada aqui, ó. 2 com 2, e aí nós vamos ter a seguinte equação, ó. T ao quadrado é igual a 800 mais 20t. Organizando e transformando numa equação de segundo grau, t ao quadrado menos 20t menos 800, tudo isso igual a 0. Bom, aí o que a gente vai precisar fazer? Descobrir as raízes da função, porque as raízes são os tempos, o tempo 1 e o tempo 2. E aí como é que a gente tira as raízes de uma função de segundo grau? A gente pode ir aqui pelo método tradicional. Primeiro a gente descobre o delta, lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o termo b? O termo b dessa função, menos 20. Então fica menos 20 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a da função. Ele não aparece, mas ele está aqui, ó, ele vale 1. E o c, 800, ou melhor, menos 800. Está aqui o c da função. Então, a gente vai multiplicar por menos 800, tá? Pois bem, fazendo essas continhas, a gente vai encontrar 400 mais 3.600, ou melhor, mais 3.200. E aí, fazendo essas contas, vamos encontrar um delta de 3.600. Bom, encontrado o delta, a gente consegue descobrir quais são as raízes usando a fórmula do Bhaskara, né? Então, menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. E aí o b a gente já sabe que vale menos 20, então menos com menos dá mais, então vai ficar 20. Mais ou menos a raiz de 3.600, quanto é que é a raiz de 3.600? Vai dar 60. Tudo isso dividido por 2a. Como a vale 1, 2 vezes 1, próprio 2. Então você vai encontrar aqui, ó, duas raízes, tá? Sendo que uma dessas raízes você vai usar o mais, e aí vai ficar 20 mais 60 dá 80, dividido por 2 dá 40 segundos. E a outra raiz vai ficar
negativa, porque você vai fazer a subtração 20 menos 60, e aí vai dar menos 40 dividido por 2 dá menos 20. Só que como não existe tempo negativo, então a resposta passa a ser 40 segundos. E, portanto, o gabarito da questão 23 é a letra D. Vamos para a questão 24. Ainda acerca da situação hipotética do texto anterior, assinale a opção em que está representada corretamente a forma da curva da distância percorrida pelo carro Y em função do tempo. Gente, o carro Y. Bora lembrar? O carro Y ele está executando um movimento uniformemente variado. E no movimento uniformemente variado, a função espaço-tempo é uma função quadrática. Ou seja, é uma função do segundo grau. E se é uma função do segundo grau, esse gráfico espaço-tempo ou distância-tempo não pode ser representado por uma reta. Ele tem que ser representado por uma curva. Não é assim que a gente aprende na matemática? Função do primeiro grau, reta. Função do segundo grau, curva. Então, só aí você já pode cancelar aqui alguns itens, como, por exemplo, ó, o item B, o item C e o item D. E aí vem agora os outros itens. Veja, o item A e o item E. Vamos pensar. O móvel Y, ele está partindo da posição 0. E à medida que ele vai acelerando, ele vai aumentando a distância que ele percorre. Então, gente, não pode ser a letra E. Porque a letra E está dizendo que à medida que o tempo passa, a distância está diminuindo. Só pode ser a letra A. E ela é o gabarito da questão 24. Vamos para a questão 25. Acerca das leis da física clássica, assinale a opção correta. Aquilo que eu te disse, tá? Eu tirei foto, me mandaram, e aí eu não tive como apagar essa questão. Mas dá para você acompanhar aí, tá? Vamos lá. Item A. A lei de Ohm estabelece que a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um resistor é proporcional ao quadrado da corrente elétrica que o atravessa. Olha, existem duas leis de Ohm. A primeira lei fala dos resistores ômicos, que são aqueles resistores que têm resistência constante, onde R é igual a U sobre I. Então, a resistência e a corrente são inversamente proporcionais quando a DDP é constante. Ele está falando aí de um quadrado da corrente, não faz sentido. E a segunda lei de Ohm é uma lei que fala sobre a resistência elétrica de fios. Então, a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do fio sobre a área da seção transversal. Também não tem ligação com o quadrado da corrente. Então, de fato, a colega aí que me mandou essa prova riscou a letra A. Com certeza vamos riscar também. B. Cargas elétricas estáticas geram campos magnéticos variáveis no tempo. Olha, presta atenção. Carga elétrica estática gera campo elétrico. Carga elétrica em movimento gera campo magnético. Então, a proposição é falsa, não merece nossa confiança. Tá? C. A segunda lei de Kepler, lei das áreas, estabelece que os planetas perfazem órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. Olha, de fato, essa é uma lei de Kepler, mas não é a segunda, é a primeira, a lei das órbitas. A lei das áreas diz que um planeta, em relação ao Sol, ele varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. Então, segunda lei de Kepler é a lei das áreas, não é a lei das órbitas, tá? Então, é por isso que essa proposição é falsa. E é uma coisa que me chama a atenção, tá? Porque a gente pode perceber aí que a Banca Sebrasp gosta de cobrar leis. É importante, tá? Se liga aí nas leis. D. Ondas de rádio são ondas mecânicas. Eu não sei se você está conseguindo ver aí, porque a colega que me mandou, mas deu uma arriscada legal. Mas está escrito aqui mecânica, tá? A proposição é falsa. Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, tá? Então, quais são as ondas eletromagnéticas? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz, o ultravioleta, os raios X, os raios gama, os raios cósmicos. Então, assim, as ondas mecânicas não são ondas de rádio. Mas, por exemplo, se ele dissesse assim, ondas sonoras são ondas mecânicas, aí estaria verdadeiro, tá? E a letra E, que deve ser a verdadeira, uma força de campo central é aquela
cuja magnitude depende da distância entre os corpos e das propriedades intrínsecas, como massa ou carga, e a direção da força é sempre ao longo da linha que conecta os dois corpos. Gente, essa é a verdade. Quais são as duas forças de campo? Existe a força gravitacional, tá? A força gravitacional, que ela é inclusive estudada, avaliada pela lei da gravitação universal. Então, Newton mostrou que tudo que é massa que existe no universo se atrai. Se atrai como, Fininho? Que força é essa? Essa força atrativa, ela é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado que separa os centros dos corpos. Então, essa é uma força de campo. Tem também a força elétrica, que é a lei de Coulomb, que eu expliquei agora há pouco, né, que ao invés de G, esse Gzão aqui, que é a constante gravitacional, é o K, que é a constante eletrostática. E ao invés de massas, a gente tem aqui o produto do módulo das cargas. A força magnética também é uma força de campo, tá? Mas a que ele está falando aí está certo também. Ele está falando da força gravitacional, com massa, e da força elétrica, que obedece à lei de Coulomb, que nós vimos agora há pouco, com cargas. Então, essa é a verdadeira. Tá aí a questão 25. Vamos para a questão 26, uma questão de vetores, mas que também envolve eletrostática. Considere que D seja a distância entre duas cargas elétricas e Qzinho e Qzão sejam cargas elétricas que, quando não possuem sinal definido, são positivas. Nessa situação, assinale a opção que corresponde ao diagrama no qual a carga Qzão está em equilíbrio eletrostático. Gente, quando é que um corpo está em equilíbrio eletrostático? Quando é? Bom, primeiro, se esse corpo estiver eletrizado em equilíbrio eletrostático, é quando o campo elétrico no interior dele é nulo, ou seja, as cargas em excesso se distribuem apenas na superfície externa. Tá? E aí, olha só que coisa interessante. Se a gente for analisando item por item, a gente vai aqui para o item A. Ó. A carga menos Q que está aí à esquerda e a carga Q estão sendo atraídas. Então, aqui a gente vai ter uma força atrativa. Do outro lado, a gente tem a carga Qzinho positiva e a carga Qzão positiva, então a gente tem repulsão. Então, esses vetores não vão poder se anular. Primeiro, porque eles têm direções diferentes, tá? Então, dois vetores com direções diferentes não se anulam. Então, não tem como essa carga Qzão ficar em equilíbrio aqui, como no item A. O item B. O item B, se a gente for olhar, a gente tem aqui uma força para a esquerda, atrativa, já que à esquerda da carga Qzão a gente tem menos Qzinho, então negativo com positivo se atrai, só que a carga que está à direita de Qzão é positiva. Então ela vai gerar uma força repulsiva. Então você vai ter dois vetores nos mesmos sentidos, não tem como ficar em equilíbrio. Na letra C, a gente tem aqui, ó, a carga Qzinho de um lado e a carga Qzinho do outro, ambas positivas. Então aqui a gente vai ter uma força repulsiva, outra força repulsiva, a gente vai ter uma força resultante aí, a carga Qzão não vai ficar em equilíbrio. Na letra D, a gente tem a carga Qzão localizada aqui, ó, nesse ponto, tá? Só que nós temos três cargas Qzinho, todas as três positivas. Então, essa carga Qzinho aqui, ó, que está circulada, ela vai gerar uma força repulsiva aqui. Essa carga Qzinho que está aqui, ela vai gerar uma força repulsiva nessa direção e nesse sentido. E essa carga Qzinho que está aqui, ó, na direção da distância, ela vai gerar uma força repulsiva aqui. Então, essas forças, esses três vetores, não vão se equilibrar. Agora, o item E mostra que essa carga Qzinho está dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático. Note que todas as cargas elétricas em excesso estão localizadas na superfície externa. Então, a carga que está aqui, ela não vai sofrer influência dessas cargas que estão aqui fora. Esse é um exemplo, inclusive, que a gente aprende muito na física e chama isso de blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática. Que é, por exemplo, aquela situação, né? Imagina que você está dentro de um carro, está caindo uma tempestade, aí um raio atingiu o carro. Você está dentro do carro, o carro está fechado, você está protegido. Um raio caiu num avião, você está dentro do avião, você está protegido. Porque as cargas elétricas em excesso, quando o avião ou o carro forem eletrizadas, elas vão se afastar e se localizar na parte externa do condutor. Então, a letra correta é a letra E. Questão 26, esse é o gabarito. Questão 27,
uma questãozinha de circuitos elétricos. Vamos lá. Considere que no circuito da figura precedente, a tensão elétrica entre os terminais AB seja 18 volts e que os três resistores possuam resistências iguais a 3 ohms. Nessa situação, o valor da corrente elétrica ao circuito em questão é... Bom, qual a corrente elétrica que é fornecida ao circuito? Repara, nós temos aqui um circuito com 3 resistores associados em série. Gente, para descobrirmos a corrente total do circuito, a gente precisa da resistência total, que é o que a gente chama de resistência equivalente, para a partir daí fazer RUI, R igual a U sobre I. Então, se você tem a resistência equivalente, que é a total, você vai trabalhar com a DDP total, que é a DDP que vai ser lançada pelo circuito, que a questão deu, e você vai encontrar a corrente total. Numa associação em série, como é que a gente acha a resistência equivalente? A gente simplesmente soma as resistências. Então, como cada resistência tem 3 ohms, somando 3 mais 3 mais 3 dá 9. Como ele diz que a DDP que alimenta o circuito é de 18 volts, olha que questão simples, gente. Aí nós vamos descobrir qual é a corrente que percorre esse circuito, que vai ser uma corrente de 2 amperes. E, portanto, o gabarito é a letra B. Essa foi a questão 27. E para finalizar, questão 28, uma questão de associação de capacitores. Para você descobrir qual é a capacitância equivalente, olha só, cuidado, hein? Quando os capacitores estiverem em série, é como se eles estivessem em paralelo no estudo dos resistores, porque em resistores a gente aprende assim, né? Série, você soma as resistências, paralelo, você faz produto pela soma, ou então soma dos inversos. Só que aqui é o seguinte, capacitores, quando eles estão em série, é como se fosse paralelo em resistores. Ou seja, você não vai somar as 3 capacitâncias. Se você somar as 3 capacitâncias, vai dar 3C. O gabarito seria a letra C. Mas como se tratam de capacitores, é o contrário. E se os capacitores forem iguais, que é o caso aqui, você nem precisa fazer produto pela soma, nem soma dos inversos. É só você fazer C sobre N, onde N é o número de capacitores. Mesma coisa que a gente faz quando nós temos uma associação em paralelo de resistores iguais. Se você tiver 5 resistores em paralelo e eles forem iguais, eles tiverem as mesmas resistências, a resistência equivalente vai ser R sobre 5. E aqui, como a gente tem 3 capacitores iguais, então vai ser C sobre 3. O gabarito é a letra E. Essa foi a resolução da prova do vestibular UESB 2025. Se você está se preparando para o vestibular UNEB, clica no link que está aqui embaixo. Entra para a nossa revisão, aproveita porque nós estamos ainda com preço de Black Friday, uma oportunidade para você fazer o diferencial e conquistar a tão sonhada aprovação. Teve dúvidas? Deixa aqui nos comentários que eu e minha equipe respondemos com todo prazer.